Por favor, o seu nome completo. Carlos Alberto Aragão Adler. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Carlos Alberto? Sou brasileiro, ludovicense, meu estado civil é casado. Há 39 anos. Sua profissão? Empresário. Empresário. O seu endereço, por favor. Avenida São Marcos, número 3, apartamento 700, bairro São Marcos. O senhor é amigo íntimo de alguma das partes envolvidas no processo? Amigo íntimo não, somos conhecidos. Conhecidos. O senhor promete dizer a verdade daquilo que for perguntado ao senhor e, naturalmente, o senhor souber? Perfeitamente, claro. O senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui-se crime. Temos conhecimento, sim. Está claro isso para o senhor? Claro para mim. Perfeito. Senhor Carlos Adler, o seu nome foi reportado aqui pelos depoimentos das partes. E eu pergunto ao senhor, o senhor foi proprietário deste imóvel objeto desse litígio? Fui proprietário. O senhor pode noticiar como é que o senhor adquiriu, enfim? Claro. E nós compramos, essa área era uma área maior, e a firma Aldebaran, que era do doutor Márcio, professor Márcio Ribeiro, que era do antigo MENG, sim, mas Danilo Imbróis, eram proprietários de toda essa área. Eles desmembraram a primeira parte que dá para a Avenida dos Holandeses, fizeram um projeto, e esse projeto eles venderam as frações ideais para 6 pessoas, dos quais eu sou uma das proprietárias, para fazermos um prédio que seria construído a preço de custo na época. Isso sim, foi em 87. Posteriormente, a firma Aldebaran, que era do Márcio Ribeiro e do Danilo, nos propuseram a compra dessa área de trás. Essa área de trás, que era de um terreno desde Holandeses até esse final, ele foi desmembrado e nós compramos essa área com 2 projetos de 2 prédios, que eram o Mônaco e o Monte Carlo. Comprei eu e um outro sócio. Posteriormente, essa área não era morada, mas nós cuidávamos, até porque essa área fazia limite com o prédio que nós estávamos morando. Mantínhamos a área sempre limpa, mas... Qual era o prédio que o senhor usou? O prédio é o Firenze. Firenze. Condomínio Firenze. Sim. Então, após algum tempo, a prefeitura passou uma rua, mais ou menos, não era bem no meio do terreno, passou uma rua pelo terreno para beneficiar uma invasão que tinha atrás. Nós tentamos reaver, mas não tivemos jeito. Perdemos. Com isto, a gente deixou de ser interessante a gente colocar os 2 prédios dentro desse terreno, porque era o nosso projeto construir um dia o Mônaco e o Monte Carlo. Então, muramos o terreno nessa época. E, depois de um certo tempo, nós tivemos uma ação que são, acho que, os mesmos que estão colocando a ação agora, sobre a posse do terreno. Nós entramos na justiça, aliás, nós nos defendemos e tivemos o ganho de causa. Nem sabia que ainda tinha que poderia haver novamente esse processo aberto. E, após isso, nós vendemos para a MedSuger esse terreno, depois que nos foi dado o ganho de causa. Veja, a minha indagação ao senhor é o seguinte, é o mesmo terreno que foi objeto da primeira ação? Não entendi. Explico, o erro é meu. O senhor vendeu o terreno para a MedSuger. Isto. A minha pergunta, e o senhor tinha outros terrenos ali próximos? Não. Ali era o seguinte, se nós formos ver a planta, ela vem da Holandeses até o limite onde nós vendemos para a MedSuger. Após o prédio, nós tínhamos essa área toda. Essa área foi interseccionada e nós ficamos com um pedaço dessa área, são mais ou menos uns 10 metros, com limite no muro do Firenze, e outro terreno que ficou do muro da rua para lá, que era nosso, foi que nós vendemos para a MedSuger. E foi sobre esse pedaço... Foi sobre esse pedaço que houve a primeira ação. houve a primeira ação. Isso. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui. Na escritura, faz referência à Avenida Mário Andreasa. Eu sou ruim de rua. Mário Andreasa...
Lá atrás. Ah, aquela lá do literário. Isso. Isso. Quem tá. vai, continuação, quem Agora vai entendi. Antiga Estrada Velha do Olho d'Água. Eu sou da época da Estrada Velha do Olho d'Água. Antiga Estrada Velha do Olho d'Água, tá certo. A escritura faz referência a essa rua. Existia uma outra rua, Mário Andreasa? Excelência, na realidade, aquilo era uma grande área, que eram áreas de sítio, que vinham desde a Estrada Velha, que, aliás, a holandeses nem existia na época. Então, aquilo tudo, eu não tenho bem conhecimento desta cadeia sucessória, mas aquilo era parte de um grande sítio, que foi sendo desmembrado e foi sendo vendido. Entendi. Então, mas o imóvel que foi objeto dessa ação de interdito proposta pelos autores contra o senhor, foi o imóvel que o senhor vendeu. Exatamente esse pedaço que era de uma área maior, que a gente desmembrou e que a prefeitura cotou e que eles estariam... O senhor vendeu apenas o restante? O restante da área. Quando o senhor vendeu o restante da área, o senhor fez uma nova escrituração, ou seja, uma nova... A gente fez o desmembramento e a medição, o que a gente chamou o pessoal para fazer a medição. Perfeito, tá bom. O senhor se recorda de mais alguma coisa que o senhor acha interessante? Eu acho que não teve mais alguma... Perfeito. O doutor tem perguntas? Sou Carlos Adler. Bom dia. Bom dia. Quando o senhor fez esse desmembramento, como é que foi feita o cálculo da área? Como é que o senhor tratou de identificar exatamente as áreas que sobraram? Quem foi que fez isso para o senhor? Até pela irregularidade do terreno, a gente tentou fazer isto com o pessoal que faz a medição. Com treino, a gente realmente, na época, a gente só utilizava trenas para demarcação. Não foi feito com nenhum aparelho, teodolito, nível, essas coisas? Foi livre somente, até porque nós tínhamos aquela área maior, que já tinha aquele mapeamento, nós pegamos na trena, medimos e colocamos essa metragem achada no momento. Certo. E até os ângulos, era tudo tirado assim mesmo? Os ângulos tirados pela trena. Tá certo. E com relação a esse registro, esse terreno, o senhor, ele foi registrado na prefeitura? Foi registrado em cartório, o registro. Sim, e ele tem registro de IPTU? Sim, certo. IPTU, tudo. Tá. Tanto que, inclusive, nós temos um processo junto à prefeitura quando foi feito, quando abriram a rua. Nós tivemos o processo lá, inclusive, pleiteamos depois a diminuição que eles tiraram a rua para diminuir o IPTU. Certo. Obtiveram essa diminuição? A gente, até hoje, a indenização foi muito irrisória e a gente ainda está tentando reaver alguma coisa dessa indenização. Doutor Inácio, tem perguntas? Doutor Carlos Alberto, bom dia. Bom dia. Só o senhor falou por duas vezes sobre o município que fez uma rua, né? Sim, município. Ela cortou o seu imóvel da rua existente para ter acesso a uma invasão atrás. Perfeito. O senhor recorda o ano disso, doutor Carlos Adler? Não tenho. Quando foi feito esse Mas é muito fácil a gente ver que tem processo sobre isso, tem processo na prefeitura. E eu tenho processo também. Mas o senhor não recorda assim a data? Não recordo a data. O ano? Não tenho recordação da data. Satisfeito, excelência. Ok.